Olá, a paz do Senhor Jesus. Os Salmos de número 95, versículo 1 nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Queremos agradecer a Deus por mais este domingo de manhã, quando Ele nos proporciona a oportunidade de estarmos mais uma vez em Sua presença, desta feita agora para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Você que está em casa, nos acompanhando, quem sabe viajando ou no hospital ou no ambiente de trabalho e pode estar conectado conosco, nosso muito obrigado. O nosso desejo é que o bom Deus continue com as suas mãos estendidas sobre sua vida, sobre a sua família, e que este domingo seja um dia abençoado. Que esta manhã seja uma manhã cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Nós queremos louvar a Deus pela nossa salvação, agradecê-lo por esta manhã maravilhosa, agradecer pelo fôlego de vida, por mais um dia que Ele tem nos permitido estarmos vivos. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira e família. Queremos louvar a Deus pela vida dos pastores, ministros, obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Agradecer a Deus pela Rede Brasil, que é esse veículo de comunicação que tem feito esta mensagem chegar até você. Nós vamos neste momento orar a Deus, vamos louvar o seu nome, vamos ler a sua palavra, vamos ter um ensinamento poderoso da palavra de Deus. E eu quero convidar você que pode compartilhar, você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, compartilhar esse momento grandioso, não é? Você pode copiar o link, mandar para as pessoas que você conhece, você pode nos compartilhar, né? Fazer com que as pessoas também sejam abençoadas. Você pode participar enviando o link pelo YouTube, nós temos aí também o Instagram, pelo Facebook, e certamente pessoas serão abençoadas com isso. Então vamos fazer como sempre, todas as manhãs de domingo, agradecer, orar. Você já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Não? Então vamos aproveitar juntos e subir ao trono da glória e dizer: Pai, obrigado por este dia maravilhoso. Oremos então em nome de Jesus. Pai querido, queremos louvar o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por estarmos mais um domingo nesta manhã feliz, neste santo lugar, para juntos cultuarmos o Teu santo e excelso nome. Nosso desejo, Pai, é que continues cuidando da Tua igreja, do Teu povo, desta pessoa que está nos acompanhando, que talvez ainda não tenha experimentado a salvação em Cristo, mas estará aí, Senhor, ou nos ouvindo, ou nos assistindo, mas que ela seja, Pai, alcançada nesta manhã, que a Tua palavra que será ministrada alcance os seus corações. Nós te pedimos pela nossa família, nós te pedimos pela Tua igreja, nós te pedimos, Senhor, pela nação brasileira. Continua abençoando esta pátria verde e amarela. Nos livra, Deus, do homem mau, nos guarda debaixo de Tua poderosa mão. E que esta manhã seja uma manhã, Senhor, radiante, uma manhã cheia da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Isso é o que nós te pedimos e te exaltamos no nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Queremos felicitar você que é dirigente de escola dominical, você que é professor de escola dominical, você que trabalha ali na secretaria, no departamento de coordenação, mas por algum motivo, você que é aluno também, né? Mas que por algum motivo não pôde estar presencialmente na escola hoje, mas está nos acompanhando. Receba aí a paz do Senhor e certamente você está na escola bíblica dominical. Tem sido escalado hoje pelo nosso pastor-presidente para ministrar aqui os louvores da harpa cristã, o presbítero Jailson Aguiar. E nós vamos convidar o servo do Senhor para estar louvando a Deus. Amém. Também cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que alegria, que vitória estarmos na escola dominical. Neste momento tão alegre, tão feliz, queremos agradecer a Deus, primeiramente, ao nosso pastor por estar aqui e ao pastor que nos deu a oportunidade. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 107, firme nas promessas de Jesus. Só teremos vitória
se perseverarmos firmes. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus, diga assim: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Hino de número 218. Você chegou agora? Não mude de canal, você está na Escola Bíblica Dominical. Se você não pôde ir ao templo, está enfermo, é um visitante, está acompanhando pela primeira vez esse tipo de programação, seja muito bem-vindo. Adoremos ao Senhor juntos. Hino de número 218 da nossa harpa cristã. Está afadigado? Está pesado? Dá teu fardo a Jesus. Glória a Deus. Só em Jesus queres tu descansar. Dá teu fardo a Jesus. Paz e socorro não podes achar. Dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Paz redentora tua alma terá. Dá teu fardo a Jesus. E de inquietudes te libertará. Dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Das grandes lutas não queiras fugir. Dá teu fardo a Jesus. Se santo gozo não podes fruir, dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. As trevas fará em luz.
Em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Males te assaltam aos 1000, pecador. Dá teu fardo a Jesus. Vai já cansado de penas e dor. Dá teu fardo a Jesus. Dá teu fardo a Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Cristo virá dissipar teu temor. Dá teu fardo a Jesus. Pois aos seus santos dá sempre vigor. Dá teu fardo a Jesus. Cante! Dá teu fardo a Jesus. As trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Oh, dá teu fardo a Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder estarmos juntos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical para adorarmos a Deus, engrandecermos o seu santo e precioso nome e seguirmos juntos aprendendo um pouco mais da sua palavra. E como orienta o evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, ele nos permite estar nesse momento lhe fazendo ciente que hoje estamos a estudar a lição de número 5, com uma temática muito importante que estaremos estudando com a graça de Deus. E o tema da lição de hoje é o seguinte, conforme a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a nossa CPAD. A lição de número 5 tem o seguinte tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Perceba que a proposta da lição é bem empolgante e, por certo, seremos fortemente edificados pela palavra do Senhor. O texto áureo da lição de hoje está fundamentado no que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 1, e o versículo de número 20, quando ele diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. A verdade prática da lição, perceba que traz o resumo do que nós estaremos estudando nessa lição. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e dos olhos cegados por Satanás. É a verdade prática da lição de hoje. Os objetivos da lição são 4 e nós queremos aqui mencionar, visto que, diante de tudo que aprenderemos, temos como propósito, temos como objetivos esses seguintes. Primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E o quarto e último objetivo, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Uma lição muito rica que, com a graça de Deus, estaremos aprendendo nesta manhã. E, para tanto, queremos lhe convidar para estar participando conosco da leitura bíblica em classe desta lição, que está fundamentada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 23. E você que está com a sua lição, se você está com a Bíblia em mãos e pode estar acompanhando nesse instante, em reverência à palavra do Senhor, vamos juntos ler o texto sagrado, como geralmente fazemos na Escola Bíblica Dominical. Repetindo, Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 23, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça.
porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Esse é o texto da palavra de Deus, que a lição de número 5 está fundamentada. Queremos, nesse momento, lhe convidar para, ao lermos ou tendo lido a palavra do Senhor, estarmos nesse instante orando. Mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade feliz de estarmos em sua presença, de termos lido a sua palavra, tendo esta condição e esta liberdade dada por Ele, para estarmos também meditando em sua palavra. Pediremos a bênção de Deus em continuação sobre você, sobre sua família, para que Deus em Cristo continue ajudando. Se você está enfermo, se está enfrentando alguma dificuldade pontual, mas creiamos juntos, Deus está com as suas mãos estendidas e Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Oremos então em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por tua graça, pela oportunidade feliz, pelo privilégio de poder estarmos em tua presença nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Já louvamos ao Senhor com hinos congregacionais, temos lido a tua santa palavra e nesse instante, ó Deus, mais uma vez orando, pedindo a tua bênção em continuação sobre todos. Aos teus servos que estão espalhados em todo o território do nosso estado, além das fronteiras do estado e também do país, aqueles que estão sendo alcançados pela programação da Rede Brasil de Comunicação, aos teus servos que estão em fusos horários diferentes, aqueles que estão hoje impossibilitados de estarem fisicamente, Senhor, na congregação pelos motivos mais variados, porque estão enfermos, outros porque estão trabalhando ou mesmo de viagem, ou resolvendo algo que os impediu de chegar na congregação. Continua dando força, abençoando respectivamente seus familiares. Aos que estão enfermos, tu és poderoso para curar. Aqueles que estão com causas pendentes, situações a serem resolvidas, estenda tuas mãos para dar graça e dar vitória aos teus servos. Aqueles que estão com o coração aberto, Senhor, abra o entendimento para que possamos compreender ainda mais a tua santa e poderosa palavra. Assim te pedimos e queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós já louvamos a Deus com os hinos congregacionais, já lemos a palavra do Senhor e nesse instante nós temos também como elemento fundamental e importantíssimo do nosso culto racional a Deus, a oportunidade de estarmos cooperando, contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Apesar de você estar hoje pontualmente impossibilitado de estar na congregação, no templo, você pode nesse instante também, apesar do distanciamento, poder estar cooperando. E a palavra de Deus nos incentiva, mostrando de que contribuir, claro, Deus é o dono de tudo, Ele é o dono do ouro e da prata, mas em sua soberania Ele estabeleceu esse ato como uma atitude de obediência à sua palavra e expressão de gratidão para com tudo que Ele tem feito para conosco. A própria linguagem que a Bíblia se utiliza é que quando nós fazemos assim, estamos honrando ao Senhor. Foi assim que o proverbista se expressou. Nós encontramos essa expressão em Provérbios capítulo 3, versículo 9, e também no versículo de número 10, mostrando o escritor sagrado de que quando cooperamos, contribuímos honrando ao Senhor. E há um princípio, é que quando nós honramos a Deus, Ele também retribui. Veja, Deus já nos dá tudo, mas quando nós o obedecemos também nesta área financeira, cooperando, contribuindo, Ele, por sua graça e misericórdia, nos retribui
por conta da sua bondade. O proverbista diz, em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e também versículo 10, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Perceba a promessa de Deus para quem é fiel também e honra ao Senhor com as suas finanças. E para facilitar, continua à sua disposição, à nossa disposição, as ferramentas digitais que você pode estar na segurança, no conforto do seu lar ou onde você está nesse momento e poder estar cooperando. Você pode, por exemplo, continuar acessando o site oficial da nossa igreja, que é o www.iadpeplay.org.br, onde, além de acessar todo o acervo da programação da nossa igreja, você vai encontrar a opção Quero Contribuir. Ao selecionar, você vai escolher a natureza da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta, se é para o trabalho missionário que esta igreja realiza, se é também para cooperar com o trabalho social, trabalho de comunicação através da Rede Brasil, ou um propósito, um voto que você tenha feito, ou qualquer outra natureza de contribuição. Ao assim selecionar, você será reportado, tendo à sua disposição os meios de contribuir, como o PayPal, PagSeguro, ou, se preferir, também continuar utilizando as suas transferências, bancárias por meio das agências que estão disponíveis, com a sua agência, conta e operação respectiva, tanto na Caixa Econômica, Bradesco e também Banco do Brasil. A propósito, essas informações vão estar passando no rodapé da sua tela, do seu visor, e você pode estar tirando um print, tendo as informações para que possa, assim, fazer a sua contribuição. Lembrando que o beneficiário sempre será a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você pode, utilizando-se do CNPJ da igreja, que é a chave de ativação do Pix, está também utilizando-se dessa ferramenta. Lembrando que a chave do Pix, que respectivamente é o CNPJ da igreja, é o 10 632 404 0001 51. Fazendo assim, você pode estar utilizando-se dessa ferramenta muito conhecida de todos e poder, com a sua praticidade, segurança, estar cooperando para a obra de Deus, para que o trabalho continue prosperando. Uma vez que pertencemos a uma igreja muito séria, cujo pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, também tem sido um instrumento, juntamente com todos que lhe auxiliam, na área administrativa, e temos visto o trabalho crescer vertiginosamente. Sendo assim, vamos mais uma vez orar. Curve sua cabeça nesse instante. Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus em continuação. A propósito, orando por você que é empresário, que você que é autônomo, comerciante, para que Deus continue ajudando, abençoando a economia deste país, para que o Senhor continue ajudando os nossos governantes, que de fato têm tido compromisso com Deus e com aqueles que habitam nesta nação, para Deus continuar ajudando. Vamos estar apresentando os que estão desempregados. Deus é aquele que pode abrir portas de emprego. Hoje é domingo, mas cremos que Ele ainda hoje pode trazer uma resposta e amanhã já começar a semana diferente para você. Creia nisso, confie, Deus é poderoso. Você acredita? Então curve sua cabeça e com fé oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, mais uma vez estamos em Tua presença, nós Te louvamos por Tua graça, pelo Teu cuidado, pela Tua providência, Senhor, também na vida material, suprindo as nossas necessidades, providenciando tudo aquilo que precisamos. Nós temos visto, Senhor, a Tua mão estendida, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Queremos, ó Deus, Te pedir a bênção em continuação sobre todos que com prazer vão estar cooperando, os que são comerciantes, autônomos, aos Teus servos que estão desempregados, ó Deus, abre portas de emprego. Continua dando prosperidade, crescimento, abençoando a nação brasileira, ajuda cada vez mais. Assim Te pedimos, ó Pai, porque cremos e confiamos no Teu cuidado e por isso já queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Evangelista Alessandro convida mais uma vez para esse momento do ofertório, para estar louvando a Deus com mais um hino congregacional. Presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, ele vai estar com todos nós louvando ao Senhor.
Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 228. Este mundo não compreende quão alegre é meu viver. Aleluia. O segredo da nossa alegria está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Este mundo não compreende quão alegre é meu viver, mas a Cristo a quem atende, do céu pode o gozo ter, mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. O que me faz muito ditoso, ó, provém do amor de Deus, mas será maior meu gozo quando eu for morar nos céus, mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor, cada dia mais chegado, eu à pátria estou de amor, mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Já louvamos ao Senhor, já lemos a sua palavra e chegou agora o momento mais importante deste culto. É o momento onde vamos, quero dizer, nos inclinar diante da presença do nosso eterno Deus e ouvirmos a sua palavra. Se você nos acompanha até este momento, eu acredito que é possível dedicarmos alguns minutos a partir de agora para pararmos um pouco, se possível for, e ouvirmos a voz do Senhor. Traga sua família, sente aí, se possível, no sofá da sua casa ou no chão mesmo, fique à vontade, onde queira, não é? Se deitado, quem sabe um leito, mas tem como acompanhar pelo smartphone, pelo celular, pela TV. O importante é que você esteja ouvindo a palavra. Deus tem uma palavra ao seu coração. E mais uma vez reforçamos você divulgar aí o link deste culto, que é uma escola bíblica dominical no seu lar. Nós falamos no início e vamos retornar a falar. Você pode acompanhar e fazer outras pessoas também acompanharem, não só pelo canal, nós estamos aqui na Rede Brasil de Comunicação, mas também pelas plataformas digitais, YouTube, Instagram, YouTube, Facebook, quero dizer, e certamente outras pessoas serão abençoadas também. Tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, para ministrar a aula de hoje, o auxiliar de trabalho, professor, nosso irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Pai do Senhor, ministro Alessandro. Vamos estar orando para Deus continuar lhe usando poderosamente. Sim, Senhor. Fique à vontade. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e desde já agradecer
por essa oportunidade riquíssima de estarmos aqui na casa de Deus, nesse domingo de manhã, para adorar a Deus adorar a Deus ao seu santo nome, glorificá-lo, bendizê-lo, agradecer pela vida e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a voz de Deus por intermédio da sua palavra. Queremos também, nesse momento, agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade riquíssima de estar com você nessa manhã de domingo para aprendermos juntos a palavra de Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos estudar a palavra de Deus. Dessa feita, nós estamos com a lição de número 5, que já foi apresentada aqui pelo nobre evangelista Alessandro Barreto. É a lição de número 5, que tem por título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Já foi lido o textuário, foi lida a verdade prática, mas eu quero ler com você, pelo menos relembrar o nosso textuário, que diz assim, está registrado lá em Romanos capítulo 1, versículo 19. Veja o que é que a palavra de Deus fala para nós. Vai aparecer esse versículo na sua tela nesse momento, que é justamente o textuário da lição. Vamos ler junto? Esse textuário, você que está em casa, se você tiver com uma Bíblia, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus, se não, acompanhe conosco nesse momento. Diz assim o texto sagrado, textuário da lição, Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem de maneira inexcusáveis. Então esse é o nosso textuário, é o texto que vai prevalecer em todo o comentário aqui da lição, e é um texto tão importante para a gente que daqui a pouquinho nós vamos fazer um comentário acerca dele. Por sinal, esse texto também está lá na nossa leitura bíblica em classe, registrado em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo número 23. Nós vamos fazer várias chamadas de alguns desses versículos que estão aqui na nossa leitura bíblica em classe. Você vai ficando com a Bíblia aberta e com a lição, vai nos acompanhando nesse momento. Se não tiver sem lição, pelo menos abre a palavra de Deus, fica com ela aberta para a gente comentar e ver quais são as sutilezas do materialismo e do ateísmo. Vamos para a introdução da nossa lição? Quero convidar você para a introdução da nossa lição, que vai aparecer agora na sua tela. Nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-nos por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã, tem se manifestado justamente no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Inicialmente, querido irmão em Cristo Jesus, antes de dar essa definição de materialismo e de ateísmo, deixa eu lhe dizer que a crença em Deus, ela é algo intuitiva. O ser humano, o homem, por ser criação de Deus, e diga-se de passagem, uma criação especial, nós podemos dizer que o homem é a coroa da criação de Deus sem nenhuma dificuldade. Então, esse homem que é criado por Deus, então, já na sua alma, no seu interior, intuitivamente, independente da cultura, independente da nacionalidade dele, da educação, ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe algo maior, que trouxe à existência todas as coisas, que governa e que controla. É por isso que não existe uma nação ateia, uma cidade composta por ateus. Talvez você diga assim, mas se um governante, ele, por uma questão de imposição, disser que o país não tem religião
Isso é por imposição de uma pessoa. Mas todas as pessoas, dentro de determinadas comunidades, vai ter uma expressão, uma forma de expressar a sua religiosidade, que já é uma maneira de dizer que o ser humano é um ser religioso. Ele sabe que existe um Deus, que existe um Criador. É por isso que nós podemos dizer que existem pessoas que são ateus. Existem pessoas que se intitulam ao materialismo ou vão para esse lado, mas que a humanidade nem é ateia, nem é materialista, e nem nós temos cidades ou países países ateus. Então, inicialmente, dizendo isso para você, meu querido irmão em Cristo Jesus, você nos acompanhar, porque essa é a base dessa lição, dizer que não, que o ser humano, a crença em Deus, ela é intuitiva. As manifestações religiosas, independente aí das crenças, elas existem e fazem parte justamente da natureza humana. Já o materialismo e o ateísmo, eles ganharam bastante força, né? Principalmente da Idade Moderna para cá. Quando eu falo da Idade Moderna, desse momento da Revolução Industrial, de novas concepções de vida, de rompimentos com a cultura tradicional. Claro, vale mencionar aqui que a Bíblia sempre continua sendo a única inerrante palavra de Deus, independente da crença de qualquer pessoa, ela vai ser a palavra de Deus. Mas a partir do modernismo, nós vemos uma sociedade que foi se secularizando, abandonando não somente o cristianismo, mas vai abandonando aquela vida religiosa mais intensa e vai se envolvendo nesse mundo mais material, com essas forças, essa questão de materialista mesmo. Então, qual é a tendência dessas pessoas que vão se afastando do conhecimento acerca de Deus? É se tornar materialistas, e a tendência é se tornar também ateísta. Por isso que a partir da Idade Moderna a gente vê um número maior de pessoas dizendo que são ateus ou que são materialistas ou que são até mesmo agnósticos. Aí você que está em casa vai perguntar, mas o que é agnóstico? É aquele que duvida da existência de Deus. Ele não nega, mas ele duvida se Deus existe ou não. É o agnóstico. Mas o ateu, ele já diz que Deus não existe, que a única realidade que ele consegue ver, entender e compreender seria justamente a matéria. Então, vamos para agora algumas definições, já que você sabe, meu amado irmão em Cristo Jesus, que a crença em Deus, ela é intuitiva, faz parte do ser humano, e que foi justamente a partir da Idade Moderna que o ateísmo começou a crescer, o materialismo. E é uma sequência: secularização, ou melhor, depois o materialismo e, por fim, o ateísmo, né? As pessoas desembocam no ateísmo. Nós poderíamos, nesse domingo aqui, mostrar diversos casos de pessoas que eram ateus, mas se converteram ao ateísmo. Mas vamos para as definições? Se for possível, a gente comenta sobre isso ainda hoje nessa manhã de domingo. Vamos para a definição, compreendendo o materialismo e o ateísmo, deixando esses conceitos bem firme para a gente nesse momento. Tópico 1 da lição e o item 1, esse tópico vai aparecer agora na sua tela. Vamos ler alguns trechos. Diz assim: o materialismo, estou no ponto 1, item 1, ponto 1, item 1. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Somente essa definição de materialismo. Vamos para a definição de ateísmo, porque estão conjugadas, estão muito próximas uma da outra. Tópico 1 e o item 2, que aparece justamente na sua tela. Veja como é que diz a nossa lição. Ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Vamos colocar os dois conceitos. No primeiro conceito de materialismo, nega qualquer tipo de realidade espiritual. Diz que tudo que existe é a partir da matéria. Outra coisa, o materialismo também vai dizer,
Nós vamos mostrar vários versículos bíblicos que refutam isso aí, que vão de encontro a essa concepção. O materialismo diz que a única realidade existente é justamente a matéria. E outra coisa, ainda vai dizer que a matéria ela é eterna, que ela sempre existiu. Isso é uma falha conceitual muito grande, porque a própria ciência hoje, sem fazer menção a nomes de cientista, nem áreas do conhecimento, mas a própria ciência hoje já diz de maneira muito clara que a matéria teve um início. Aí você, meu querido irmão em Cristo Jesus, pense bem comigo nessa manhã de domingo. Ora, se teve início a partir, se está falando de matéria, se a matéria ela é eterna, como dizem os materialistas, mas a própria ciência, onde os materialistas se firmam, diz que a matéria teve início. Mas quem é que deu início a todas as coisas? Quando a gente se reporta lá atrás, se reporta no tempo, você vai ter que acreditar que existe um ser superior, que está além da matéria, está além do tempo, está além do espaço, acima de tudo, que deu origem a todas as coisas. Pelo um raciocínio bem claro, raciocínio bem lógico. Se não existe nada, do nada só surge o nada. Então, para ter alguma coisa ali dentro, eu preciso de alguém que produza alguma coisa. E esse alguém se chama Deus. Deixa eu ler um versículo com você que mostra Deus como sendo o Criador e que vai de encontro a essa concepção materialista. Isaías, você pode abrir a Bíblia conosco, né? Nós estamos na escola bíblica dominical. Isaías de número 45 do livro de Isaías, e o versículo número 18 diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deixa eu pontuar com você esse versículo que mostra, versículo 18, Isaías, você que está chegando agora em casa, Isaías 45, verso 18. Somente destacar algumas palavras que são de extrema importância, porque assim diz o Senhor que criou. Veja, Deus é colocado como Criador. Na frase seguinte, Deus que formou. E na frase seguinte, que Ele estabeleceu. Então é Deus que criou, Ele trouxe do nada à existência todas as coisas, Ele forma e Ele estabelece a partir do seu poder. Somente Deus, meu querido irmão em Cristo Jesus, pode trazer do nada isso que existe hoje aqui. Pense bem comigo. Aqui embaixo, me refiro, entre nós seres humanos, o homem mais inteligente que existir na face da terra, para ele criar as coisas, ele fazer, ele vai precisar de matéria-prima. Se ele for fazer um carro, ele vai precisar de metal, ele vai precisar de plástico e de diversos metais também, vai precisar de tinta. Se ele for criar um computador, ele vai precisar também de diversos elementos. Então, seja lá qual for a criação que o homem faça aqui embaixo, ele vai precisar de matéria-prima já existente. Deus, para trazer o mundo à existência, para trazer o universo à existência, a matéria-prima que Deus utilizou foi o nada, que só tinha nada, e pela força e o poder da sua palavra, as coisas vieram à existência. É por isso que no livro de Isaías 45, versículo 18, mostra de maneira muito clara, Deus, Ele é Criador. Vamos ler mais um texto? Isaías capítulo 42 e o versículo número 5. Abra a Bíblia conosco nessa manhã de domingo. 42 e o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam sobre ela. Veja que coisa bonita esse detalhamento que Deus, se utilizando justamente do profeta Isaías, está dizendo, criou e estendeu os céus. Isso mostra que Deus é um Criador perfeito. As coisas não foram criadas de maneira aleatória. As coisas foram feitas
com muita sabedoria e com muita inteligência da parte de Deus. Tudo que existe na face da terra é tudo muito bem feito, tudo feito com um propósito. Por isso que mostra ele como Criador e aquele que estende, quer dizer, aquele que de maneira particular, com inteligência, com sabedoria, com cuidado, vem estendendo, ou melhor, formando, como se fosse um verdadeiro artesão. Então nós já podemos dizer que o materialismo, que diz que a única realidade visível é a matéria, ela não pode se firmar, e principalmente quando diz que a matéria ela é eterna. Nós já vimos, através do texto bíblico, que a própria ciência também já mostra que tudo teve início. Vamos lá para o ateísmo, porque vamos usar um versículo bíblico aqui, você não vai me entender mal, como um abismo chama outro abismo, aqueles que se enveredam pelo lado do materialismo, consequentemente, podem se tornar também ateus, negar qualquer tipo de realidade divina, de realidade espiritual. Observe bem, a definição que apareceu na sua tela, item tópico 1, item 1 foi de uma forma bem simples, é a doutrina que nega a existência de um Criador. Bom, nega a existência de um Criador, vários textos bíblicos nós já lemos aqui. Existe sim um Criador. E Romanos capítulo 1, que por sinal está lá na leitura bíblica em classe. Se você tiver com a Bíblia, abre a Bíblia. Se não, pega Romanos capítulo 1, versículo 18, até o versículo 23, que vai aparecer agora na sua tela, que é a nossa leitura bíblica em classe. Deixa eu destacar o versículo 20. Vamos destacar o versículo 20, porque Deus, Ele se manifestou de várias maneiras. Olha o capítulo 1 e versículo 20 que aparece agora na tua tela. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem de maneira inexcusáveis. Tem duas palavras que eu quero destacar desse versículo. A primeira, seu eterno poder, através da criação, o eterno poder de Deus e a sua divindade, Paulo vai dizer o seguinte: se entendem e claramente se vê. Tem duas palavras aqui, entendimento e clareza. A partir da criação de Deus é possível entender de maneira clara que existe um Deus que criou todas as coisas. Por isso que no início da nossa fala, nós falamos aqui para você que é intuitiva a existência da criação, é intuitivo no homem a ideia de que existe um ser criador. E Paulo diz, olha, se entende e se entende de maneira clara. Há um Deus que criou todas as coisas. Então o ateísmo não pode se firmar, porque a Bíblia vai na direção contrária a essa doutrina ateísta. E deixa eu ir mais um pouco adiante, não só vai na direção contrária, como também o próprio ateísmo vai na direção contrária dessa intuição que existe dentro do homem, que é a crença justamente em Deus. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição e vamos fazer aquela pergunta, né? Por que uma pessoa se torna materialista? Por que uma pessoa se torna ateísta? Tópico 2 da lição são raízes do materialismo. Esse tópico que você está vendo aí na sua tela, tópico 2, o título dele é Raízes do Materialismo e Ateísmo. Para a gente entender, porque como é que um homem que sabe, como é que a humanidade sabe que existe um Criador e há pessoas no meio delas que olha para o céu e não consegue enxergar Deus. O que é que aconteceu de verdade? A resposta a gente vai ver agora, a partir desse tópico 2. E o tópico 2, o item 1, diz assim: consequência do pecado. Observe bem, biblicamente o ateísmo é uma consequência da queda. Por quê? Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e, consequentemente, a rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Vamos ler alguns textos bíblicos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. É bem conhecido esse texto, capítulo 3 e o versículo de número 23. A causa
não somente de uma pessoa enveredar pelo materialismo, pelo ateísmo, mas também a causa de todos os males no mundo é porque o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram e o pecado dele foi de maneira extensiva para toda a humanidade. Por isso que Romanos capítulo 3 e o versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Quer dizer, todos pecaram. Então, com a entrada do pecado no mundo, o coração do ser humano ficou entenebrecido pelo pecado. Abra sua Bíblia aí em Efésios. Nós temos um versículo em Efésios muito conhecido, capítulo de número 4 de Efésios, e o versículo de número 17 e o de número 18. Quero chamar a sua atenção para duas palavrinhas. E você já está vendo que é a entrada do pecado no mundo que endurece o coração do ser humano. E esse coração pode se tornar tão endurecido ao ponto de negar a existência do próprio Criador, de olhar para o céu e não conseguir ver Deus. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos aqui porque Deus nos criou. Nós só respiramos porque Deus nos criou. Nós estamos aqui porque é o Senhor Jesus que permite a nossa existência. Olha, do menor micróbio que existir na face da terra, ao maior animal que existir, já feito e já criado, que a gente conheça, só existe porque o dono da vida é Deus. Efésios capítulo 4, versículo 17, observe bem. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Observe bem o que é que o pecado trouxe, o homem andando na vaidade do seu sentido. Olha o versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então são duas palavras, entenebrecido, a mente mergulhada em trevas, e depois o coração endurecido, e tudo começa com a vaidade dos seres humanos. O versículo 17 diz assim: andando na vaidade, o que é que acontece? O coração vai ficando entenebrecido, ou melhor, a mente vai ficando entenebrecida, e depois que a mente vai ficando entenebrecida, a ideia é justamente a dureza do coração, e o ser humano com um coração duro pode negar a existência de Deus. Aí vale a pena mencionar Salmos 53 e o versículo de número 1, que por sinal está também na nossa lição. O autor da lição usou a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, para esse versículo que eu vou ler agora com você. E você pode acompanhar a gente, Salmos 53, versículo 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Veja a expressão que ele está utilizando. Diz o nécio. A Revista Corrigida e outras versões diz assim: diz o louco no seu coração: não há Deus. Nécio ou louco no sentido de dizer, olhando para as coisas e dizer que não existe um Criador. Isso é tão sério que a Bíblia vai chamá-los de nécio. Salmos 53 e versículo 1. Estou lendo a partir da lição, mas vamos ler a partir do texto bíblico. Nos acompanhe nesse momento aqui. Acompanhe. Salmos 53 e o versículo de número 1. Lê esse versículo, dá uma fundamentação bíblica. 53 e o versículo 1 diz assim a palavra de Deus: diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça justamente o bem. Então, por que uma pessoa se transforma em materialista ou ateísta? Segundo as Escrituras Sagradas aqui, pela dureza do coração. Porque o ser humano tem essa capacidade, por causa da entrada do pecado no mundo, que causou esse coração duro, ao ponto da pessoa dizer que não existe um Criador. Você leu os versículos conosco nessa manhã, Salmos 53 e o versículo número 1, e nós temos ainda Romanos capítulo 1 e o versículo número 22, que é muito forte esse versículo. Eu quero ler com você, muito forte, porque Romanos capítulo 1, vamos ler nesse texto,
1 e verso 22, diz assim a palavra de Deus: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ora, o termo que está sendo utilizado aqui, de nécio e loucos, é para aquele que tem falta de entendimento, no sentido de olhar para as coisas e de dizer assim, não consigo ver Deus, é falta de entendimento. E o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo número 22, diz dizendo-se sábio, fazendo-se sábio, diz que não há Deus. Então, na verdade, a pessoa dessa, essa insensatez que é cometida. Outra raiz do materialismo e do ateísmo. Nós já vimos a primeira causa, a consequência do pecado. Justamente é o tópico 2, eu estou no tópico 2 da lição e no item 1, a consequência do pecado. Agora, o segundo motivo, a segunda raiz, a segunda causa que pode conduzir uma pessoa a esse lado materialista é justamente a cegueira espiritual, que é o tópico 2 e o item de número 2, cegueira espiritual. E meu querido irmão em Cristo Jesus, antes da gente falar sobre essa questão de cegueira espiritual, pense bem comigo. Existem pessoas que dizem que acreditam em Deus, que têm fé em Deus, mas você já parou para pensar que muitas dessas pessoas vivem como se Deus não existisse? Isso é uma espécie de ateísmo prático. Um é o ateu que chega e diz assim, não existe possibilidade de um mundo espiritual. Ele não faz, em qualquer tipo de religião, ele diz assim, isso é impossível que exista um mundo espiritual. Esse é o ateu. Mas existem pessoas que acreditam no mundo espiritual, existem pessoas que acreditam em Deus, mas, no entanto, vivem como se Deus não existisse e se transformam também no ateísmo prático, no materialismo prático. Sabe que há um Deus, mas não tem respeito nenhum pelas coisas morais da vida, pelos princípios morais, vai vivendo como se Deus simplesmente não existisse. Isso é um grande erro também. Querido irmão, vamos fazer uma pausa aqui somente para lhe dizer uma coisa. Deixa eu ler um versículo bíblico que está vindo ao meu coração, para ler para você Atos capítulo de número 17. Lê aqui, por gentileza, vamos ler junto. Atos capítulo 17, que está vindo ao nosso coração, para poder falar com você mais abertamente nessa manhã. Atos 17, versículo 26, mostrando Deus como sendo o Criador. Observe que coisa interessante. E de um só, fez toda a geração dos homens. Eu vou ler bem pausadamente. E de um só fez toda a geração dos homens. De um só quem? De um casal, de Adão e Eva. É o que a Bíblia Sagrada tem para nos dizer nessa manhã aqui. De um casal, Deus fez toda a geração dos homens. Quer dizer, todos os seres humanos vieram a partir de um casal criado por Deus. Mais adiante no versículo 26, fique com a Bíblia aberta, Atos capítulo 17, versículo 26. Para habitar sobre a face da terra, então Deus fez para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos, veja, quem determina os tempos é Deus, está no plural, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Então Deus criou e, além de Deus criar, estabeleceu os limites aonde essas pessoas poderiam viver, ou melhor, aonde a humanidade vive. Então Deus é criador e ordenador do mundo e estabelece também os limites. Não tem como fugir, meu querido, dessa realidade. Para você que é crente, está nos ouvindo agora, deixa eu me dirigir para você nesse momento. Você que é crente, que está nos ouvindo agora, que fique bem firme no seu coração. O teu Deus, o teu Criador, aquele que trouxe à existência todas as coisas do nada absoluto, é justamente o teu Deus. Então, qual é o problema que Deus não possa resolver? Qual é a situação que Deus não possa intervir nesse momento? Se do nada Ele traz todas as coisas, então Ele pode resolver qualquer coisa na vida das pessoas. Então, dizendo a você, o seu Criador
não se esqueceu de você. Se você respira, é porque Deus é que está dando a oportunidade de respirar. Mas também dizer a você que está nos ouvindo, que talvez ainda não aceitou Jesus como Salvador, talvez esteja falando até para uma pessoa que seja materialista, até uma pessoa que tem se enveredado pelo mundo do ateísmo. Deixa eu lhe dizer, não tem como fugir lá na sua consciência, lá no seu coração. Por mais que você se encha de argumentos científicos, que é bom que se diga-se de passagem aqui, que a ciência não tem como propósito negar a existência de Deus, e quanto mais se estuda, se vê que a Bíblia está certa, pode-se cercar de vários argumentos sociológicos, históricos, geográficos, científicos, mas lá dentro do seu coração, você sabe que existe um Criador. E deixa eu lhe dizer, pela palavra de Deus nessa manhã, Ele tem interesse na tua alma, meu querido, em Cristo Jesus, interesse na tua vida. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos ler alguns versículos. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo número 4. E eu quero justamente que apareça na tela o tópico 2 e o item 2, que tem por título Cegueira Espiritual. Para você não se perder, no nosso comentário, nós estamos falando sobre as raízes do materialismo e do ateísmo, e a primeira raiz é consequência do pecado, e o segundo é a cegueira espiritual. Vamos tentar responder quem é que cega espiritualmente as pessoas. Vamos ler, segundo livro aos Coríntios. Eu quero ler com você nessa manhã de domingo. Vamos abrir o texto bíblico. Nós estamos na escola bíblica dominical, por isso que eu estou tendo o cuidado de ler a Bíblia com você. Capítulo de número 4 e o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, também está aí na sua tela. Diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As obras de Satanás são muito... Uma das obras dele é cegar o entendimento dos incrédulos. Cegar. O que é cegar o entendimento? Para que a pessoa não consiga compreender as verdades espirituais, coisas espirituais. Vamos ler? Agora na tela, cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, que o Deus desse século cega, mas cega não é a visão, é o entendimento, não é a visão, não são os olhos. É o entendimento para a pessoa não compreender as verdades sagradas. O diabo trabalha no coração dos incrédulos, está aí? Dos incrédulos, e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então é uma atividade satânica. Então nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós temos que dizer, meu querido irmão em Cristo, enquanto igreja, orar para que Deus, Jeová dos Exércitos, abra a visão das pessoas, para que possa entender, ver, compreender as realidades de caráter espiritual. Deus pode fazer isso, viu? Deus é grande. O diabo pode cegar, mas a luz do Evangelho, quando o Evangelho chega com poder, a pessoa compreender que existe um Deus e que esse Deus está interessado justamente com a tua vida. Meu querido, vamos agora para o tópico de número 3 da lição, mas antes que apareça na tela o tópico 3, vamos fazer o resumo dos tópicos, né? Seu resumo. O resumo do tópico 2, tópico 2 pode ser resumido dessa seguinte maneira: o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século, que na verdade chama-se Satanás. Deus, lá com D minúsculo. Vamos para o tópico 3 da lição agora: pressupostos das doutrinas materialistas e das doutrinas ateístas. Primeiro pressuposto, sim, sei que tem casos que é o pressuposto, é a primeira ideia, a base, né? O pressuposto significa a ideia, a base inicial, é por onde a pessoa começa a estabelecer os seus conceitos e a sua argumentação. Então, qual é o primeiro pressuposto? O
Primeiro pressuposto é negação da existência de Deus. Vamos ler alguns trechos para depois a gente pegar alguns versículos bíblicos e mostrar para você aqui. Veja, meu querido irmão em Cristo Jesus, que o meu interesse não é nem falar da questão de caráter científico, só de ciência, mostrar a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler? Tópico 3, item 1, negação da existência de Deus. Primeiro pressuposto. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, é evidentemente que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se afirmar em provas, entre aspas, que está aparecendo na sua tela científica, para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Somente aqui e não mais adiante nesse tópico. Primeiro pressuposto. Negação da existência de Deus. Mas negam a partir do quê? Tanto materialismo como ateísmo. Negam a partir das provas científicas. Que provas científicas são essas, né? Que o autor da lição não menciona aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos elencar rapidamente aqui, antes de ler alguns textos bíblicos, já provas científicas. A ciência não tem como propósito principal negar a existência de Deus. Os cientistas, é um termo genérico, diz assim, a ciência nega a existência de Deus. Espera aí. Não, a ciência é um termo muito amplo. Eu tenho ciências médicas, eu tenho ciências matemáticas, existem ciências da linguística. Você tem diversas ciências. E o propósito delas, com seus respectivos objetos de estudo, não é negar a existência de Deus. Você tem cientistas que são crentes, sim, cientistas que são crentes, meu querido irmão em Cristo Jesus. Quando diz os cientistas negam, não é os cientistas, são algum, é um ou dois ou três que se apropria, na verdade, de algum conceito para tentar negar a existência de Deus. É interessante, eu posso citar o nome aqui de Norman Geisler, que pastor cristão evangélico que Jesus já guardou, que escreveu um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse livro é publicado. O título do livro é esse, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu acho interessante quando ele diz assim, que é necessário ter muito mais fé para não acreditar em Deus, porque a crença em Deus é coisa intuitiva, é prático. Para negar vai ter que fazer um esforço tremendo, ter uma fé realmente de caráter muito grande. Então, querido, a ciência não tem esse propósito de negar a existência de Deus. Por outro lado, quanto mais se estuda, quanto mais se aprofunda, a gente consegue ver que a ciência vai mostrando a existência de um Criador. Sabe por quê? Porque Deus deixou as suas impressões digitais. Deixa eu usar uma linguagem figurada aqui nessa manhã. As impressões digitais de Deus estão lá na sua criação. Observe o universo. Como o ajuste, como é tudo tão ajustado, tão fino, tão perfeito. Tudo foi feito com um propósito. As leis que Deus estabeleceu, que a ciência diz, o universo tem leis, sim. Essas leis que Deus estabeleceu, que ninguém quebra, essas leis universais, quem colocou foi o próprio Deus. Então, existem leis ali de maneiras inquebráveis. Existe um universo tão bem ajustado, tão bem feito, para guardar essa vida humana, porque nosso próprio sistema solar é feito dentro dessas leis e dessas normas. Nós estamos falando de princípios que, se a gente mexer, se conseguíssemos, né, fazer isso, né, mexer milímetros, tudo se desorganizava. Aí quando você olha para essa organização, olha para essa precisão, alguém fez. E eu posso dizer nessa manhã aqui que quem fez foi justamente Deus. Aí eu volto para Provérbios capítulo 3, versículo 19, para ler com você nessa manhã. Abre a sua Bíblia, Provérbios 3, verso 19. Olhe para tudo que existe na face da terra. Você vai ver que tudo é feito com um propósito e com uma finalidade.
da chuva ao relâmpago, ao trovão, à pedra, à rocha, tudo é feito com a finalidade que existe. Sabe por que isso é feito com finalidade? Porque Provérbio 3 e verso 19, a Bíblia diz assim: o Senhor, 3 e 19 de Provérbio, o Senhor, com sabedoria, foi o que ele fez com sabedoria, fundou a terra. O Senhor, com sabedoria, preparou os céus. Interessante que a versão que eu estou usando diz assim: preparou os céus com inteligência. É por isso que essas provas científicas nós podemos usar também ao contrário. E olhar e dizer assim: quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a inteligência de Deus em colocar tudo de uma forma muito precisa ali dentro. Não tem como negar. Você vai ter que fazer um esforço muito grande, você vai ter que ter uma fé imensa para dizer que Deus não existe. E é simples eu dizer: Deus existe e está interessado na tua alma, interessado na tua vida. Tudo foi feito com sabedoria. Mais um texto bíblico, mais um texto. Jó capítulo 26, vamos ler esse texto junto? Você que está em casa, ou talvez no trabalho, talvez eu esteja falando para pessoas que estejam acamadas, que não têm a possibilidade de chegar na escola bíblica dominical, lá na congregação, mas Deus está lhe dando a oportunidade nessa manhã de domingo de estudarmos a lição junto. Jó capítulo 26 e o versículo 7. Veja que coisa. Diz assim o texto, a palavra de Deus: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Vale mencionar algumas coisas aqui. Pare e pense comigo. Livro de Jó, possivelmente, não tenho como cravar data, mas possivelmente seja o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Os eventos narrados em Jó são antiguíssimos, possivelmente da era patriarcal. Então nós estamos falando de um livro que foi desenvolvido numa época pré-científica, onde não existia satélite, onde não existia computador, não existia uma matemática tão bem desenvolvida nesses cálculos que nós conhecemos hoje, uma astronomia tão bem desenvolvida como nós conhecemos, numa época totalmente distinta da nossa, que era mais fácil para o homem comum dizer assim, mais fácil, né, para o homem comum dizer: olha, existe alguém que sustenta essa terra, esse plano onde nós estamos. E nessa mesma época, né, ao contrário dessa informação, nessa mesma época, que alguém pudesse imaginar que alguém sustentava, lá no livro de Jó, capítulo 26 e versículo 7, a Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. Quer dizer, não tem nada, quem faz a sustentação dela é Deus. Muito antes de Galileu aparecer, mencionando Galileu, cientista, pesquisador, que vai dizer que a Terra é redonda, mas muito antes dele aparecer, muito antes da existência da ciência moderna, com sua tecnologia aparecer, Deus já estava dizendo: eu sustento a terra sobre o vazio, sustenta a terra sobre o nada. Quando a ciência veio, disse assim: olha, não tem nada embaixo que sustente não. Sim, tem, que é Deus que sustenta, né, tudo. Não tem nada embaixo que sustente, quer dizer, a ciência já chegou com atraso, porque a Bíblia já estava dizendo, olha, ele sustenta tudo sobre o nada. Mais um versículo para mostrar a você, mais um texto. Acredito que você está com a sua Bíblia aberta nesse momento. Tem um texto bíblico no livro de Isaías, Isaías de número 42. Isaías de número 40. Isaías 40 e verso 22. Vou falar de um texto com 4.000 anos de existência, bem antes de qualquer coisa científica que nós conhecemos, de ciência moderna que nós conhecemos, desse conhecimento todo que essa humanidade adquiriu ao longo de tanto tempo, está nos nossos livros didáticos. Enquanto alguém poderia imaginar naquela época que alguém sustentava a terra, enquanto alguém poderia imaginar naquela época que a terra era plana, achatada, retangular, podia imaginar de qualquer forma, claro, e é até justificável pela época,
porque nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje, mas a palavra de Deus já dizia que a terra era redonda. Isaías 40 e verso 22, deixa eu ler com você. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para eles gafanhoto. Ele é o que estende o céu como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Veja que coisa linda, ele, o Senhor, está sentado sobre o globo da terra. Essa frase foi dita em uma época pré-científica, muito antes de surgir a ideia. Talvez o homem naquela época nunca imaginava na ideia do satélite da vida, nem de câmera, como a gente está falando aqui com você nessa manhã do domingo. E a Bíblia está dizendo, a terra é redonda, viu? E outra coisa, além de ser redonda, eu sustento a terra sobre o nada. Quando a ciência apareceu, constatou o que a Bíblia já diz. Então, meu querido, a ciência, ela vai estudando e vai confirmando muitas verdades sagradas. Não tem somente essa não, tem várias verdades dessa. Vamos mais adiante. Tópico 3 da lição, a negação de que o homem é um ser. Tópico 3, item 2 para você se basear conosco. Negação de que o homem é um ser singular. Isso é o pressuposto materialista, a ideia, a base inicial dele. O que é que a Bíblia fala acerca do homem? Bem resumidamente. Primeiro, homem é criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. O homem é criação de Deus. É a coroa da criação do Senhor. Esse é o homem. Então, o homem é um ser singular, feito por Deus. E essa alma é eterna, viu? Não eterna como Deus. Deus é eterno no sentido que ele não teve início nem terá fim. Nós temos início, mas nós não teremos fim. Então, o juízo de Deus vai se aproximando e se aproxima acerca da pessoa. Vamos lá para o tópico 4. Respondendo ao materialismo, ao ateísmo, praticamente nós já respondemos aqui, através de vários textos bíblicos, que Deus existe e que as afirmações materialistas e ateístas não ficam de pé diante, primeiro, da palavra soberana de Deus e depois da realidade prática do dia a dia nosso. Mas o tópico 4, último tópico para a gente já concluir, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Só que o tópico 4, item 1 diz assim, afirmando as verdades da Bíblia. Vamos afirmar algumas verdades para concluir nessa manhã de domingo? Quais são as primeiras verdades? Primeira, Deus é Criador. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, Ele mantém a sua criação. Terceira verdade, Ele criou todas as coisas pelo poder soberano da sua santa, justa e poderosa palavra. Houve evolução gradual? Não. A Bíblia diz é poder de Deus. Ele falou e as coisas aconteceram. É bíblico. Mas, professor, eu tenho dificuldade de acreditar. Se você acreditar ou não acreditar, a Bíblia sempre vai ser a palavra de Deus. Deus nunca vai deixar de ser Criador. São verdades irrefutáveis da Bíblia Sagrada. Então, querido irmão em Cristo Jesus, diante dessa lição que nós aqui estudamos, nessa manhã de domingo, onde foi afirmado diversas vezes, Deus é Criador, então Ele está cuidando da tua alma, está cuidando da tua vida. E amigo ouvinte da palavra de Deus, se tiver alguns nos assistindo nesse momento, Deus tem interesse na tua alma. Foi Ele que te fez. Tu só está vivo porque Ele te fez. Tu só respira porque Ele te fez. Então, entrega teus caminhos ao Senhor nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, professor Jonas. Ótima Amém, palavra. Vou convidar o companheiro presbítero Jonathan Lucena para a gente orar também, agradecendo a Deus. Pode vir um pouquinho mais para cá. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão nos acompanhando e dizer que fomos edificados, né, nesta manhã, certamente pela palavra que foi ministrada. Vou pedir ao companheiro também, Lucena, que ore conosco. E em seguida você pode continuar na Rede Brasil de Comunicação, porque tem programação abençoadora aí durante a tarde e a noite.
e certamente Deus vai continuar abençoando vocês. Vamos orar? Amém. Oremos, querido Querido Deus Deus e Pai. Pai, no nome de Jesus, Obrigado, Senhor, por essa te louvamos por esta manhã feliz e abençoadora que tivemos, Seja engrandecido. pela tua presença, Senhor, pela tua palavra ministrada. O teu servo que foi um canal para nos abençoar, continua ajudando, abençoando ricamente para a glória do teu nome. te clamamos. Ajuda cada vez mais a superintendência das escolas bíblicas dominicais, pastor Nadir Jacques, evangelista Marcelo, evangelista Alessandro e toda a equipe, também a Rede Brasil de Comunicação, nosso pastor presidente, a todos que lhe auxiliam, a todos que estiveram conosco nesta manhã. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.